Olá, meus amados. Agora vamos dar início à nossa aula de ciência, certo? Peguem um livro de ciência, abram na página 14. O nosso assunto de hoje é a continuação dos tipos de solo, certo? Vamos lá? Tia vai ler um texto pequeno, certo? E vocês vão acompanhando aí na casa de vocês, para depois a gente dar início à nossa explicação da nossa atividade. O solo médio apresenta a quantidade correta de umidade para a reprodução das plantas, porém isso não se deve somente ao tamanho e formato dos grãos, mas também à presença de humus. O humus, gente, é um tipo de solo, certo? O humus ele é dependente do processo da decomposição da matéria orgânica, certo? O humus se refere à matéria orgânica que sofreu decomposição. Decomposição é um processo em que a matéria orgânica decomposta por micro-organismos, certo? Ou seja, resto de animais, plantas e frutas que, ao morrerem, transferem seus nutrientes para o solo. Esses nutrientes são necessários para garantir o crescimento saudável das plantas. E o humus retém a umidade e regula a temperatura do solo. Agora que você estudou várias coisas sobre o solo, andará pela escola com os colegas e o professor para investigar os solos existentes. Como nós não estamos na escola, façam isso na casa de vocês, certo? Ao redor. Agora eu vou ler a conversa do Urbano com o tio, certo? Nossa, tio, há vários tipos de solo compondo a paisagem dos lugares. Sim, tanto as paisagens urbanas quanto as rurais. Urbano lembrou-se de que aprendeu em geografia sobre paisagem. Você também está estudando as paisagens naturais e os elementos que as compõem. Observe atentamente as imagens a seguir e faça o que se pede. Para você ver que tanto a imagem como os tipos de solo, um depende do outro. Então, quer dizer, um assunto de ciência depende do assunto de geografia. E o assunto de geografia depende do assunto também de ciência. Então, quer dizer que o tipo de solo, a paisagem, para ter uma paisagem belíssima, é preciso que o solo seja um solo bom, um solo produtivo, um solo fértil, né? Isso? Vamos lá. Visualize com bastante atenção essas imagens da página 14, certo? E da página 15, para depois vocês poderem responder. Observe atentamente as imagens a seguir e faça o que se pede, certo? Agora vamos para a página 15. Marque com um X azul as paisagens que são naturais e com o X laranja as que não são naturais. Vocês sabem que aquelas que não são naturais são aquelas que são transformadas através do humano, né? Os seres humanos. E aquela natural é aquela paisagem que pertence à natureza, certo? Que ninguém mexeu nela. Vamos à segunda questão. Quais das paisagens aparentam ter um solo leve? Você vai escrever abaixo qual dessas paisagens, certo? 3. Quais imagens apresentam solo com humus? Como você pode perceber isso? Como será que você pode perceber? Por exemplo, é a imagem B, D e A.
Vocês têm que botar a imagem B, D e A. Ela deu para perceber que o solo é humus. Entendeu? E dá a sua explicação pessoal, certo? Só que dentro do assunto. Vamos para a quarta questão. Analise as imagens que você indicou como resposta na atividade 3. Qual é a diferença entre elas com a relação à vegetação? Qual é a diferença que você vê dessas essas paisagens que vocês responderam na questão 3, certo? 5. Retome a sua resposta da atividade 1 e escreva abaixo os elementos que você observou em cada imagem, que o levaram a concluir que a paisagem mostrada nela é ou não natural, certo? Para isso, volte à página 4, 5, 6, dá uma lida lá novamente, certo? Para poder responder. Que aqui está dizendo atividade 1, certo? Vai lá na atividade 1, que fica na página 4, 5 e 6, certo? Agora vamos para a página 16. Ó, aqui na página 15, vocês vão responder a letra A. Na página 16, vocês vão responder a letra B, a C e a D, certo? Vamos lá. Primeira questão da página 16. Qual é o nome da camada que está abaixo do solo? O que se pode encontrar nesse local? 2. Do que são formadas as rochas? 3. A seguir estão os desenhos das etapas de formação do solo. Coloque-os na ordem correta, numerando-os de 1 a 4, certo? Você vai numerar de 1 a 4. Para isso, é preciso que vocês voltem lá na página 4, 5, 6 e dê uma lida, dê uma revisão naquela leitura, certo? Para poder responder as atividades dessas páginas, certo? Tia vai ficando por aqui com a nossa aula. Aguardo vocês amanhã, certo? Tia deixa para todos um abraço e um beijo. Tchau, lindos.